Oiê, boa noite, boa noite. Bom, vamos lá. Chegando na terceira live, né, de uma sequência de lives sobre o livro Relacionamentos. Na verdade, eu estou fazendo aqui uma leitura comentada desse livro, tá? Pela segunda vez. Primeira vez que eu fiz isso, né, uma leitura comentada desse livro foi em 2023. E decidi fazer agora novamente, né, trazendo aí um olhar um pouco mais ampliado, né, sobre esse tema relacionamentos para vocês, tá bom? Então hoje é a terceira live, boa noite para quem vai chegando. As outras lives estão salvas, todas as lives estão sendo salvas, tá? Então as primeiras lives já estão salvas, né? Na primeira a gente falou sobre o pós-romantismo, justamente trazendo ali alguns argumentos, mostrando a importância da gente revisitar, né? Como que é moldado esse lugar do amor romântico, né? A partir de onde vem a construção, né? Do eixo, né? Da base, da fundamentação do amor romântico e por que que é importante a gente questionar esse amor romântico, por que que é importante a gente começar a expandir um pouco mais a nossa consciência, indo para um lugar de mais maturidade, porque o amor romântico, quem segue ele cegamente, está numa posição extremamente regredida, infantilizada, a partir do momento que não percebe que tem muita cilada no meio desse amor romântico e que gera muito sofrimento e que não precisa ser assim, tá? Então, na primeira live dessa série de lives que eu estou fazendo sobre esse livro Relacionamentos, a primeira foi sobre esse pós-romantismo. Na segunda, a gente falou um pouco aqui sobre como que eu consigo entender de que forma que eu escolho uma pessoa por quem eu me apaixono, como que funciona esse mecanismo, né, desse apaixonamento, né, a importância da gente compreender que as nossas escolhas, elas não são feitas a partir de um lugar consciente. Ah, eu quero me relacionar com essa ou essa pessoa e vai ser exatamente isso que eu vou encontrar. Não. No primeiro momento, às vezes parece que sim, a gente encontrou exatamente o que a gente estava procurando, mas com a relação, com o andar da carruagem, a gente vai encontrando no outro pistas de algo que a gente não estava prevendo, mas que faz parte dessa escolha inconsciente. Então, no segundo capítulo, a gente falou sobre isso, né? Como que eu sei, como que eu estou escolhendo, né? O que a gente chama aqui na psicanálise, né, de objeto de desejo. E depois da gente ter falado sobre isso, agora a gente vai para a terceira live, né, onde a gente vai falar sobre transferência, que na verdade, né, quando eu falei um pouquinho anteriormente sobre isso, né, até na última live, eu trouxe a palavra projeções, que são conceitos da psicanálise, tá? Tanto transferência quanto projeções, e que elas na verdade estão no mesmo contexto. Por isso que eventualmente eu uso uma palavra ou outra. E sobre o que é isso, né? Basicamente que a gente vai falar aqui hoje, né? Que esse capítulo que eu vou fazer a leitura comentada vai trazer. Como que eu entendo esse processo de tantas vezes que a gente entra em brigas, né, com os nossos parceiros, nossas parceiras, que quando a gente vai olhar não faz sentido nenhum aquela briga. E a gente não consegue às vezes entender por que eu tô brigando, né? O que de fato, né, tá doendo em mim? O que a palavra que um disse às vezes desperta em mim, invoca em mim, que faz com que eu solte literalmente os cachorros, né, nessa pessoa e talvez no momento seguinte eu pare sozinha e pense, nossa, foi demais, né? Não era para tudo aquilo. E por que que foi? Por que que tomou aquela dimensão? Por que que aquela briga aconteceu? Por que que às vezes eu tô ali com saudade da pessoa e aí de repente quando ela aparece, né, ela se atrasou e eu tô esperando, mas quando ela chega, ao invés de eu ficar feliz porque ela chegou, eu ataco ela. O que que faz com que eu tenha algumas ações questionáveis se eu parar para pensar de forma racional? E aí que entra esses conceitos da psicanálise que a gente utiliza, esse conhecimento o tempo inteiro em clínica, que é a transferência e as projeções. Então, para a gente começar, né, a alinhar um pouco aqui, tanto para quem está aqui na live quanto para quem vai assistir a gravação,
eu vou trazer, né, uma leitura breve aqui desse conceito, tá? Para vocês entenderem um pouco a partir de onde que a gente vai conversar aqui sobre esse capítulo, porque esse livro ele traz uma visão sobre os relacionamentos, trazendo alguns conceitos da psicanálise para a gente entender os processos psíquicos envolvidos nos nossos relacionamentos. E que quando a gente consegue expandir a consciência sobre eles, a gente consegue desenvolver, sim, a possibilidade de uma construção de uma relação mais saudável. Saudável por quê? Porque ela se torna mais consciente. Os indivíduos, os sujeitos, despertam um nível de consciência mais ampliado. E isso faz com que brigas sem sentido, né, com que conflitos infantis diminuam na relação. E que quando eles acontecem, pelo menos um dos dois consegue ter ali a capacidade de enxergar que o que está acontecendo não faz sentido e jogar luz para que ambos possam conversar e compreender que, peraí, não é sobre a gente essa briga. O que está vindo aqui é alguma coisa da sua infância, é alguma repetição de padrão da sua família. É algo que eu trouxe que te machucou, mas que não é sobre o que eu trouxe exatamente. Mas é sobre uma ferida aberta que está em você. Certo? Então, vou trazer primeiro aqui para a gente começar esse lugar, nessa definição bem rasa, tá? Porque a gente está numa live, não está numa aula, né? Não estamos num curso de psicanálise. Então, eu vou trazer uma definição bem breve, né? Que veio aqui no Google mesmo, só para a gente ter um alinhamento mínimo, né? E uma elevação mínima de consciência de todos que estão acompanhando esse conteúdo, para a gente conseguir aprofundar um pouco mais nesse tema e para que vocês possam absorver de uma forma mais rica também, tá bom? Então, aqui, em psicanálise, eu vou olhar para cá porque eu estou lendo aqui, tá bom? Em psicanálise, a transferência é um fenômeno onde o paciente projeta, aí aqui eu vou trazer o que está aqui, que ele fala sobre a clínica psicanalítica, mas entenda isso também do que acontece nas nossas relações de uma forma geral, tá? Então, aqui ele está falando do que a gente trabalha dentro da clínica psicanalítica, que nada mais é do que uma reprodução ali, mas com outro nível de consciência, né, e uma metodologia, né, aplicada, mas é o que a gente vive em todas as relações. Então, esse processo de transferência que a gente usa, assim, como base no trabalho na clínica psicanalítica, é o que acontece com todas as nossas relações. Essa transferência de conteúdos inconscientes de uma pessoa para outra. A diferença na clínica é que a gente tem um trabalho ali direcionado, compreendendo aquilo como material, tá? Então, em psicanálise, a transferência é um fenômeno onde o paciente projeta inconscientemente sentimentos e desejos, geralmente relacionados a figuras parentais do passado para o analista. Então, dentro da clínica, por exemplo, eu tenho que lidar com isso o tempo inteiro. Né? Então, as pessoas projetam em mim, os meus pacientes, e vocês talvez que fazem análise ou terapia, a gente projeta no analista, no terapeuta, alguma figura que, via de regra, não sempre, e muda, tá? De conteúdo para conteúdo, você percebe que você vai, eu, como analista, percebo que vou ocupando posições diferentes ali, né? Mas o paciente, ele projeta em mim, por exemplo, uma mãe. E aí, dependendo de como foi construída a relação com essa mãe, ou dependendo de eventos específicos que surgem a partir de um conteúdo específico que está sendo trabalhado ali, né, do que aconteceu com essa mãe, aquele paciente ele pode projetar em mim naquele momento uma mãe boa e de alguma forma se sentir acolhido, se sentir amado, ou ele pode projetar em mim uma mãe carrasca, uma mãe tirânica, uma mãe narcisista. E aí esse paciente, naquele momento, ele pode projetar em mim raiva, ódio, vontade de alguma forma, competir comigo. E isso acontece. Então, dentro da clínica psicanalítica, acontece dessa forma. Nos relacionamentos, ou seja, no casal, também. Então, muitas vezes a gente está ali com o outro no embate e a gente inconscientemente, a gente não percebe, mas naquele embate, aquele outro, na verdade, acaba representando uma outra figura
e que dependendo do que aquele conteúdo, aquela cena me lembra, ou seja, qual é a familiaridade com aquilo, vai determinar o meu comportamento, a minha ação, a minha reação em relação àquilo que o outro traz. Então, muitas vezes, não é sobre o outro, não é sobre o que ele traz, mas é sobre o impacto do que ele traz em algo que já está em mim. E que naquela hora é o que a gente costuma, né, corriqueiramente chamar de gatilho, né? Então, engatilha a pessoa. Mexe num lugar ali, mexe no trauma, mexe numa ferida. E quando a gente não tem um trabalho de autoconhecimento, a gente não consegue identificar. E aí o que acontece? Briga, conflito, discórdia, surtos. E ninguém sabe por quê. A verdade é essa. E aí muitas vezes os pacientes, por exemplo, casais, trazem para mim depois que acontece e ali a gente consegue compreender teoricamente, né? A gente tem uma hipótese que a gente vai construindo ali de onde que está vindo aquilo, né? De qual memória, de qual ferida, de qual trauma. E isso é fundamental, porque aí da próxima vez que acontecer um evento novamente naquela relação, os dois já vão estar num outro nível de consciência. E vão conseguir, às vezes, ali no meio da briga, parar e respirar e falar: nossa, de novo, foi aquele mesmo lugar, foi aquela mesma memória. Não é sobre isso aqui. Vou levar para minha terapia, vou levar para minha análise, vou, enfim, levar para meditação, para o sono. Então, a gente vai cada vez ampliando mais o nosso autoconhecimento, certo? E tudo que vocês quiserem comentando, vai comentando, tá, gente? Eu vou aqui, né, trazendo conteúdo, mas sempre que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser trazer algo, é só trazer, que a gente bate um papo aqui também, tá bom? E aí aqui ele fala então que geralmente, né, em relação ao analista, são figuras parentais que são projetadas ali no setting analítico. Essa projeção pode ser positiva, amor, admiração, ou negativa, entre aspas, sempre, né, raiva e agressividade. A transferência é um elemento central no processo analítico, pois permite explorar conflitos e padrões de relacionamento que o paciente repete ao longo da vida, que é sobre isso que eu estava falando agora. Então, a gente vai, a partir, né, do que eu acesso com esses pacientes na clínica, eu vou mostrando para eles que aquilo é um padrão que eles provavelmente estão levando para todas as relações, não só românticas. Né? Então, essas lives aqui, esse livro, né, o foco são as relações românticas, mas tudo que eu estou trazendo nessas lives expande para todas as relações que vocês têm, porque muita coisa se aplica, tá? Principalmente isso que a gente está falando aqui hoje. Porque muitas vezes esses processos transferenciais, dessas projeções, acontecem no nosso trabalho, acontecem com um vizinho, acontecem às vezes com uma pessoa que eu conheci na rua, e que acontece algum evento ali, aquilo me engatilha, aquilo traz, mexe em algum lugar em mim, e eu reajo de uma forma bruta. Então isso é muito importante a gente saber, para todas as nossas relações, para todas as nossas trocas, tá? Aí aqui ele coloca aqui alguns pontos importantes, né? Deixa eu ver se o que vale a pena eu trazer aqui para vocês, porque é bastante coisa. Então ele fala assim, a projeção inconsciente, né? Que é justamente sobre isso que eu estou falando, né? Que tudo isso que eu estou trazendo para vocês são essas questões inconscientes que a gente ignora e que elas dão rasteira na gente o tempo inteiro. E muitas brigas, conflitos poderiam ser evitados, né, se todo mundo conseguisse ampliar a sua consciência sobre o seu inconsciente. Então, essa projeção inconsciente, né, ele fala que a transferência não é uma escolha consciente. Então, assim, eu não escolho transferir os meus conteúdos para o outro. Eu não escolho fazer esse mecanismo de projeção. Parte de um lugar inconsciente, ou seja, é algo que me atravessa e que não me pede permissão. E quando eu desperto a consciência sobre esses conteúdos que vão aparecendo, aí sim, quando ele vai me atravessar, eu já vi uma vez, já nomeei, já sei o que eu quero, o que eu não quero desses conteúdos inconscientes, e aí eu consigo ter um mínimo controle sobre isso. Mas se eu não tenho nenhum trabalho de autoconhecimento, se eu não tenho nenhuma capacidade
de identificar coisas que me atravessam apesar da minha vontade. Ou seja, eu não queria que me atravessasse, mas o conteúdo inconsciente não pede autorização. Ele simplesmente atravessa. Então é muito importante entender que não é uma escolha consciente. Ah, não, mas eu não vou permitir que este conteúdo se apresente, né, para eu ter um surto. A gente não controla. A gente só controla quando a gente, de fato, investiga, reconhece e nomeia. E aí, quando vem de novo, a gente já identifica e aí sim a gente consegue, nem sempre, mas algumas vezes, né, criar aí uma forma de não deixar aquilo aparecer, tá? Mas sim um processo inconsciente onde sentimentos e desejos, muitas vezes não resolvidos, são direcionados para o analista ou, no caso das relações, para o parceiro e para a parceira. Figuras do passado. Os sentimentos projetados são frequentemente ligados a figuras importantes da infância, como pais, irmãos ou outros cuidadores, né? Então, eu já tive pacientes, por exemplo, que tinham problemas de relacionamento com o... Como chama, gente? Esqueci a palavra. Ela fazia doutorado. O orientador, né? Com o orientador dela. Ela tinha um problema de relacionamento com esse orientador, que era uma coisa. E aí a gente foi investigando, até que a gente chegou numa leitura, a partir de algumas memórias que ela acabou relacionando com o pai, né? E naquela sessão a gente identificou que, na verdade, ela estava ali brigando com o pai. Mas que o orientador, na verdade, não tinha nada daquilo. Mas ela estava projetando porque algumas características do orientador eram parecidas com a do pai. E aí foi uma briga gigante, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de que muitas vezes a gente tem algum problema com algumas pessoas, não pelo que elas de fato são, mas por aquilo que eu projeto nelas. Essas figuras que fizeram parte da minha história e todas as minhas memórias com essas pessoas que eu acabo projetando nessas figuras, principalmente figuras que a gente acaba tendo um convívio maior, que nesse caso aqui dessas lives, desse livro Relacionamentos, a gente está falando de parceiros e parceiras românticos, certo? Então essa consciência é muito importante. Sempre vou frisar, é a base para a gente começar a pensar num relacionamento saudável. É ter consciência dessas projeções. Sentimentos positivos e negativos. A transferência pode manifestar-se de várias formas, incluindo amor, ou seja, a transferência que acontece, né, de inconsciente para inconsciente, não necessariamente é uma coisa ruim. A gente também transfere coisas boas de memórias, né, de emoções, de sentimentos, de afetos bons. Então, incluindo amor, admiração, mas também dependência, raiva, desconfiança e hostilidade. Repetição de padrões. Aqui fala sobre, né, o campo da análise, né? Então, o analista pode observar que o paciente repete padrões de relacionamento transferidos em suas relações atuais, o que é uma indicação de que esses padrões precisam ser explorados e trabalhados. E o mais importante é isso, né, em relação a essa definição, né, que eu trouxe para vocês de transferência, para a gente entrar agora sim no capítulo do livro, né, Relacionamentos, que fala sobre esse processo nas relações românticas, para que a gente tome cuidado. Então, antes de entrar no livro de fato, né, eu vou... Putz, agora entendi por que arrumei tretas com pessoas que nem tinham comido da minha farinha e do meu açaí. Relacionei a pessoas da minha infância. Exatamente. E a gente faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. A diferença é quando a gente tem consciência. Tem muita gente que faz e não percebe. Que bom que você já está percebendo, né? Tem muita gente que faz isso e não percebe. Que está o tempo inteiro arrumando briga com um monte de gente e, na verdade, ela está, né, fazendo uma transferência, né, para essas pessoas. Ela está entrando num processo de transferência onde ela está projetando, né, afetos, né, sentimentos, emoções, entre aspas, ruins, que ela vivenciou com pessoas lá na infância dela, né, lá no passado dela, né, eventualmente, às vezes, adolescência, né, mas enfim. Então, é um lugar de recorrência, são padrões, são repetições, a pessoa está sempre brigando naqueles mesmos pontos e ela não percebe.
Ela não consegue fazer um trabalho de autoconhecimento onde ela perceba, peraí, mas com essa pessoa eu briguei sobre isso, com aquela uma coisa parecida, com aquela outra coisa parecida. Então, peraí, tem algum padrão aqui. Não é só sobre a pessoa. Quando eu percebo que eu estou repetindo aquela dinâmica com várias pessoas diferentes. E que é humano fazer isso, né? Não é algo que a gente tem que se envergonhar, como se só eu faço isso. Não, todo mundo faz, porque isso é da ordem do psiquismo humano. Eu, assim, cada vez assim que na minha clínica eu fico impressionada. Mayra, que luz tive agora, obrigada. Que bom, sempre é bom, né? Um pontinho de luz é sempre importante. Então, assim, muita gente assim que faz isso e que na clínica eu percebo as pessoas não conseguem saber que isso é normal, que isso acontece com todo mundo. E aí quando eu falo, a pessoa fica assustada e fala: meu Deus, eu sou louco, eu sou louca. Somos todos, se for assim, né? Então vamos acordar para isso, né? De que isso faz parte do ser humano. E aí o que nos cabe é o autoconhecimento para que a gente não repita esses padrões de forma sempre totalmente descontrolada e inconsciente, certo? Vou ler uma frase para vocês aqui que eu trouxe, né, de um psicanalista, né, que eu adoro, que faleceu há pouco tempo, né, nem sei mais, hoje em dia eu já nem consigo mais lembrar, né, 1 ano, 2 anos, mas é relativamente recente, que é o Contar do Caligares. Tem uma frase dele que fala: o diálogo que leva ao amor dá a cada um a vontade de se arriscar. Não surge da sedução e do charme, mas da coragem de se apresentar por nossas falhas, feridas e perdas. Por que eu trouxe isso? Porque é sobre isso, né? É a gente compreender que o outro nos conhece a partir também desses processos, dessas projeções. O outro vai conseguindo conhecer a nossa história. Quando eu consigo reconhecer que aquilo vem da minha história e nomeio para o outro, para esse parceiro, para essa parceira. Eu, por exemplo, né, eu tenho um padrão que diz respeito à minha história, que é um padrão nas relações de ficar tentando arrumar briga. Né? Então, assim, um relacionamento muito tranquilo, que tá tudo bom, tá funcionando, né? Que a pessoa tá ali me respeitando, me dando carinho, me dando amor, me dando acolhimento. É estranho para mim. E eu sei que é estranho para muitas pessoas. Então eu aviso, né? Então, assim, o meu parceiro sabe, né? Todos os parceiros que eu conheço, eles sabem. Eles sabem porque eu aviso. Eu falo: olha, pode ser que de vez em quando eu caça uma briga sem sentido. Só me dá um toque. Às vezes eu percebo rápido, às vezes não. Então isso vem de onde? Vem de um lugar de autoconhecimento. Vem um lugar de consciência de si. E consciência dessas, entre aspas, falhas internas, né? Então eu nomeio para o outro que eu tenho esse padrão. Eu tinha um padrão de terminar relacionamento a cada semana. Porque toda vez que eu sentia que ia acabar, que eu tinha alguma insegurança, eu não conseguia lidar com essa insegurança e eu fugia. É um padrão. Por que acontecia isso em relação a esse parceiro? Porque eu projetava nesse parceiro alguém que dizia respeito à minha história na infância. Então, quando a gente vai identificando isso, a gente vai conseguindo nomear, e aí é importante que quando a gente veja a gente fazendo algo que diz respeito a esses padrões que são nossos, a gente vê essas projeções acontecendo, a gente consiga nomear e consiga comunicar o parceiro e a parceira para que ele também nos ajude a enxergar. Porque eu preciso que alguém coloque a luz, né? Como alguém trouxe aqui, que eu trouxe a luz. A gente precisa que o outro segure uma lanterna para mostrar pra gente, ó, aqui, ó, tá de novo repetindo aquele lugar. Porque sozinhos, por ser uma coisa da ordem do inconsciente, muitas vezes sozinhos a gente não enxerga. E é humano não enxergar. E aí a importância do outro, desse outro ser alguém que realmente quer o nosso bem,
desse outro ser alguém que realmente quer crescer com a gente, quer amadurecer com a gente. Que o mais importante para esse outro na relação não é viver feliz para sempre, mas é crescer enquanto estivermos juntos. Essa é uma relação saudável. A relação onde ambos têm um pacto de crescimento, amadurecimento, despertar da consciência enquanto estiverem juntos, não importa se é uma semana ou 25 ou 50 anos. Esse deveria ser o pacto mais importante de toda relação, romântica ou não. E isso diz respeito a essa consciência desse inconsciente operando nas relações e como eu posso ajudar o outro a não cair nas armadilhas que ele mesmo cria. E a não cair nas armadilhas que eventualmente eu crio para ele. É uma grande loucura? É, mas eu acho bem divertido quando a gente sabe que funciona assim. Porque muitas vezes vira um lugar realmente, dentro da relação, de dar risada. Eu falei, ó você aí de novo, dando de louca. Ó você aí de novo, dando de louco. Eu lembro, você fez isso aqui? Lembra que a gente chegou na conclusão de que isso é porque aconteceu aquilo na sua vida, não sei o quê? Nossa, é verdade. Vamos sair daí, né? Não, vamos sair. E aí se torna um lugar de intimidade. E não mais de agressividade. Certo? Bom, vamos lá. E agora eu vou entrar na leitura aqui do capítulo, né? Que é o capítulo 3 dessa live, que é a terceira live de uma sequência de muitas que virão ainda, né? Porque a gente vai percorrer o livro todo. É pequenininho, né? Mas eu acredito que vai dar aí mais um mês e meio mais ou menos de lives. E aí vamos lá, tá? Os relacionamentos são repletos de momentos curiosos em que um dos parceiros parece reagir com exagero diante de uma dada situação. Esses episódios podem descambar rapidamente para discussões amarguradas quando a reação exagerada de um provoca uma reação dura e inflamada do outro. Pode haver pouca disposição a buscar compreensão e um gasto ainda menor de generosidade e empatia. Isso acontece porque é raro reconhecermos essas reações exageradas pelo que realmente são, manifestações deturpadas do passado problemático do parceiro que não foi totalmente compreendido nem discutido a dois. Acontece que um dos segredos para uma boa convivência entre duas pessoas talvez seja entender até que ponto a transferência de temores e angústia do passado tem seu papel em todos os nossos comportamentos, que é o que eu falei para vocês, né? Esse livro, essas lives, a gente tem sim um foco aqui nas relações românticas, mas principalmente, né, esse capítulo, ele se estende a todas as nossas relações. A trazer essa consciência da transferência para todas as nossas relações, tá? Então, somos aranhas viúvas negras buscando uma presa para externar nossos traumas? Não, eu já achei... Não, muito pessimista essa visão. Peraí. Toma um chá agora antes que ele vai esfriar meu chá. Peraí que eu já falo. Deixa eu molhar o bico para responder isso. Essa visão é uma visão bem pessimista, né? Que nem eu falei lá atrás. Esse lugar da transferência que acontece não é essa negativa, né? Negativa de forma didática, tá? Porque vocês, quem me conhece sabe que eu não costumo trazer essas conotações de positivo, negativo, quando a gente está falando do psiquismo, né? Mas de forma didática, né? As transferências, elas não são somente negativas. Então, não estamos buscando presas para externar os nossos traumas. Mas, sim, acontece essa busca inconsciente, né? Onde o nosso psiquismo, na verdade, ele precisa resolver essas questões, né? O inconsciente, ele
ele é assim, como se fosse um compartimento, entre aspas, tá? De forma simbólica. E ali é como se tivessem vários impulsos elétricos, que são os nossos desejos inconscientes, que foram desejos reprimidos, recalcados, tá? Na nossa infância, adolescência, enfim. Mas que eles estão doidos para sair, doidos para sair. Mas o nosso ego, nosso superego, né, o nosso psiquismo ali, né, tem a barra ali de proteção psíquica, não permite que tudo passe de uma vez, porque senão a gente não dá conta do nível de tensão, né, psíquica que ocorreria, que geraria aí um sofrimento egóico mesmo, né? Porque a gente já conversou, né, sobre esse lugar do ego, né, da função do ego de nos proteger mesmo, né? Então, muita gente fala mal do ego, mas é esperando. Mas o ego é a gente boa, né? Assim, a gente que configura o ego, né? Então, vamos parar de falar mal do ego, que é ignorância pura isso. Enfim, um dia, se alguém quiser, a gente fala sobre isso. É uma conversa longa, né? Quem sabe, quem já ouviu eu explicando sobre o ego sabe que vão horas, né, falando sobre ego. Mas enfim, então assim, essas transferências, né, o que que é? Esses conteúdos inconscientes, eles querem sair, eles querem escoar. E aí eles vão encontrando brecha, entendeu? Então quando a gente dá uma baixa a guarda ali, né, assim, ele vai. E aí muitas vezes é uma transferência negativa, entende? Mas não necessariamente. Então quando eu me apaixono, quando eu gosto do outro, quando eu desenvolvo carinho, sabe aquelas pessoas que a gente, na hora que conhece, parece que conhece há anos, ali é uma transferência positiva, por exemplo. Então a gente não está só buscando presas para externar nossos traumas, mas sim, o outro pode servir para esse propósito. Que na verdade, né, quando a gente fala de viúva negra, a gente pensa numa coisa como se estivesse sendo uma pessoa ruim. Não. É uma necessidade de cura de todos nós. E o outro, para nós, é esse lugar de espelhamento. E é só a partir do momento que eu consigo ter esse mecanismo onde eu projeto no outro e eu trago, né, a repetição de experiências familiares que precisam ser trabalhadas, é ali que eu tenho a possibilidade de cura. Por isso que as nossas relações, né, também românticas, mas não somente, elas são sim um lugar de cura. E é isso que o amor romântico camufla. Então, a construção do amor romântico, com um monte de blá blá blá, tira o foco principal desses encontros de duas pessoas. Falando aqui sobre as relações românticas, que é um lugar de cura. É uma possibilidade, sim, de você encontrar um outro que sustenta fazer essa travessia com você, que sustenta viver aquele conflito, os dois conseguirem levar isso para um lugar de autoconhecimento, reconhecerem em si esses padrões, muitas vezes nocivos, e trabalharem juntos para mudar. Por isso que quando eu tenho casais assim, e um vem me procurar, e o outro não vai fazer um processo de autoconhecimento, eu sempre deixo já de aviso. Se a outra pessoa não entrar no processo de despertar da consciência, de autoconhecimento, essa relação não vai se sustentar. Quando só um indivíduo vai tomando consciência daquilo que está projetando, daquilo que está transferindo, daquilo que faz parte do seu inconsciente, chega uma hora que se o parceiro e a parceira não se desenvolvem também, a relação não tem mais como continuar. Por isso que muita gente fala, né, que a pessoa que começa a análise e é casada, a tendência é ela se separar. É uma grande mentira isso, né? Acontece isso por quê? Porque um caminha e o outro fica parado. Aí não dá, né, gente? Então, quem estiver assistindo essa live, tiver numa relação, né, e estiver passando por essa situação onde um está fazendo um trabalho de autoconhecimento e o outro não, em algum momento vocês vão se distanciar a tal ponto que vocês não se escutam mais, não se enxergam mais, não existem mais um para o outro.
E aí o que muitos casais fazem, porque não renunciam ao status, né, da entidade casal e da família tradicional, é se arrastar em sofrimento e sensação de abandono dentro da própria relação até o final da vida. É uma escolha. Triste? É, mas muitos fazem. É necessário? Não. Então busquem autoconhecimento. E se perceber que o outro está nesse caminho, vai também. Não importa se o casamento vai continuar ou não, não importa se a relação vai continuar ou não. O que importa é que vocês consigam, no tempo que estiverem juntos, usarem essa possibilidade desse mecanismo de transferência para conhecer esses conteúdos inconscientes e sair do ciclo de repetições de padrões tóxicos nocivos na relação, para que possam viver relações mais saudáveis, não só com o par romântico, mas com todas as pessoas e principalmente consigo mesmo, tá? Coloquei meu ego de castigo até que ele entendesse que não é uma entidade separada da Lili. Muito bem, isso aí, entendeu a lição. Lugar de cura, tenho muito a falar no próximo encontro terapêutico das lobas. Ui, aú. É um lugar de cura. Se tem uma coisa que eu entendi, depois de ter vivido muitas relações em diversos formatos, é que as relações são um lugar de cura. Todas, não só as românticas. Todas. Acho que eu já falei aqui nas outras lives, né, que nós estamos nesse plano para nos curar. Por que que estamos aqui? Para nos curar. Não é para viver o amor romântico. Não é. Boa noite para quem está entrando. Nossa, Beto Andrade, quanto tempo! De vez em quando aparece aqui uns nomezinhos conhecidos de anos atrás. Boa noite. Muito bom recebê-lo novamente, né? Eu acho que foi na época da pandemia, né, que você acompanhou. Eu ouvi uma terapeuta dizer que cada relação é uma medicina. Sim, exatamente. Cada encontro tem ali, sim, um propósito de cura específico. É algo, né, que vai ser trabalhado ali. E é tão bonito, gente, quando a gente percebe isso. Porque a gente dá valor para cada pessoa que chega, não só no amor romântico, não só nas relações românticas, em todas as relações. A gente vai valorizando cada encontro como uma possibilidade de cura de mim e do outro. Dá até uma poesia. Bom, continuemos aqui, né, um pouco mais da nossa leitura. Daqui a pouco dá o horário. Hoje eu me empolguei bastante fora do livro, mas o que eu trouxe eu acho que já cobre bastante do que está no capítulo. Mas quem tiver dúvida, por favor, traga. Então aqui, ela, né, no livro ele traz um exemplo. Por exemplo, alguém que amamos vai passar um mês fora e nos diz que sentirá muita saudade. A pessoa se aproxima para nos abraçar, mas em vez de nos sentirmos tristes e sensíveis, simplesmente percebemos um torpor, nos afastamos e só conseguimos fazer um comentário sem sentido sobre o frio que está fazendo hoje. Ou voltamos para casa e descobrimos que a cozinha está meio bagunçada. Em vez de deixar para lá, começamos a gritar com o parceiro que a casa está um caos e que a vida a dois ficou impossível. Ou um amigo está apenas 10 minutos atrasado para sua festa de aniversário, mas nos sentimos obrigados a lhe mandar uma mensagem chamando-o de babaca e dizendo que não precisa mais vir. Esse tipo de comportamento não faz sentido quando tentamos justificá-lo de acordo com os fatos em questão. Como nós e quem o adotou tendemos a fazer. A pista para entendê-lo está na chamada transferência.
Um fenômeno psicológico em que alguma situação no presente traz de volta uma reação criada na infância, em geral de natureza extremada, intensa ou rígida, para lidar com uma ameaça. Nessa época, éramos vulneráveis, imaturos e inexperientes demais para reagir de outras formas. Acabamos aproveitando um antigo mecanismo de defesa para responder a uma ameaça que nos parece muito familiar. Então, esses exemplos, eles trazem com clareza esse mecanismo, né? Então, um lugar que não era para eu reagir com tanta agressividade, mas eu reajo. Por quê? E eu preciso me perguntar. Porque quando eu tenho o mínimo de consciência e maturidade, eu começo a perceber que algumas reações, elas são desproporcionais ao fato. E é nesse momento que eu preciso me perguntar, de onde vem esse comportamento? O que essa cena me lembrou? Quem que essa pessoa me lembrou? Às vezes uma palavra. Eu lembro que foi, acho que o ano, não sei que ano que foi, que um parceiro me chamou de briguenta. Mas deu uma briga. Deu uma briga. Por quê? Porque quando eu era criança, né, todo mundo me chamava de briguenta. E o que aconteceu de todo mundo me chamar de briguenta, de boca dura, de bocuda? Eu fui reprimindo. Eu fui cada vez cerceando mais aquilo que eu queria falar. Porque tinha sido colocado como algo ruim. O fato de eu falar o que eu queria. Eu falava o que eu pensava. Eu falava se eu estava incomodada. E as pessoas não gostavam. Então elas me xingavam. Então elas me xingavam de briguenta. Por quê? Porque menina educada não briga. Menina educada é boazinha, né? Menina educada compreende o outro, acolhe o outro. Imagina, ela vai falar que não vai fazer porque não está certo, porque não é justo. Então, era um lugar de dor para mim. E foi muito difícil, né, a Mayra resgatar esse lugar. Esse lugar de falar o que sente, de falar o que pensa. E dane-se o que vão dizer. Demorei muito tempo para conseguir trazer isso de volta para minha vida. E aí, de repente, esse parceiro um dia me chamou de briguenta. Porque eu estava falando para ele que eu não concordava com o que ele estava fazendo, com o que ele estava dizendo. Nossa, quando ele me chamou de briguenta, mas eu surtei. Eu surtei. E ele ficou assim, porque foi desproporcional. Não era para tanto. E aí depois, né, a sorte é que ele já tinha algum nível de maturidade, de terapia também, né, e análise. E aí ele pegou e me mostrou, né, assim, ele falou, Má, você percebeu que foi desproporcional? E aí na hora eu comecei a chorar. E aí eu comecei a chorar e aí eu trouxe para ele, que na verdade tinha me dado um gatilho. E aí comecei a contar tudo que eu já tinha vivido e tal, e, né, contextualizei para ele por que a palavra briguenta não seria uma boa palavra para ele usar quando ele fosse falar sobre mim. Não porque ela é pesada, não porque ela é um problema, talvez para outras pessoas jamais chegasse desse jeito, mas que por conta da minha história, do que significa a palavra briguenta, né, o adjetivo briguenta para a Mayra, por conta da história da Mayra, de como o meu psiquismo processou esse lugar, era melhor que ele não utilizasse mais aquela palavra. E foi muito bonito, porque daí ele acolheu, e aí é o lugar de cura. Porque a partir do momento que ele me acolheu, o meu direito de ficar triste em relação àquilo, e dizendo para mim que ele admirava, que eu, né, que eu tinha voz, e que eu me colocava assim, e que eu devia continuar sendo assim, a partir do momento que ele fez isso, é como se ele me colocasse realmente no colo. Como se ele dissesse para aquela Mayra, que foi colocada como algo ruim, ser briguenta, que ela tinha o direito, sim, de falar o que ela deseja, o que ela sente. E foi um lugar de cura. Foi uma relação que terminou, mas a cura aconteceu. Nossa, fala mais alto? Tá baixo para todo mundo? Vou até colocar mais perto aqui.
Meu celular que tá com áudio ruim. Entendi, eu vou tentar, porque eu também tô meio, com a voz meio ruim. Tá, peraí, deixa eu ler aqui umas que vieram aqui primeiro, aí eu vou lendo de todos vocês. Deixa eu ver aqui onde que, a última que eu vi. O melhor é descobrir que não sou aquele alecrim dourado e nem a planta carnívora que devora o outro, aprendendo as duras penas. Exatamente, que é o lugar que a gente fala sempre, luz e sombra. Todos temos, né? Todos temos partes lindas, mas todos temos partes monstruosas. E que a gente precisa ser muito honesto. Mas para que a gente seja honesto, a gente precisa ter maturidade. Honestidade não acontece quando a pessoa ainda está muito infantilizada. Criança adora mentir. Né? Para si mesma e para os outros. Então, uma pessoa infantilizada, ela não consegue ter honestidade. Ela não consegue olhar para essas partes e falar, nossa, fui eu que criei essa briga por conta de uma coisa que não tem nada a ver com essa pessoa. Não é fácil, depois que a gente roda a baiana, falar que tudo começou, na verdade, por conta de um lugar ali que é uma memória nossa, que é uma dor nossa, ir lá e falar, sinto muito por ter projetado isso em você, não era sobre você. Nunca foi sobre você. E às vezes nomear para a pessoa que eu tenho esse problema e por favor não mexa, né, neste buraco. Simples assim. Mas sim, temos luz e sombra. Todos. Isso é tão importante, gente. Boa noite. Também me chamam de briguenta até hoje. Tamo junta. As lobas briguenta. Então, mas é esse lugar, né? O que é ser briguenta? Né? A gente tem que se perguntar. Então, eu sempre falo, quando as pessoas chegam com qualquer coisa para mim, você é isso, tá? O que é isso para você? E de onde que você faz essa leitura? Principalmente nas relações, né? Nas relações românticas, quando o outro direciona a mim, né, alguma acusação, alguma crítica. Primeiro, quando a gente tá bem, né, gente? Porque tem dia que você fala... né? Mas quando a gente tá bem, entendeu? A hora que chegar, antes de reagir, porque senão vai entrar num processo transferencial, sim, né? Antes de reagir, cara, por que você está me chamando disso? Qual que é o contexto? Por que você acha que a gente vai conseguir desenvolver aqui uma conversa, sendo que você está começando a conversa me xingando? O que realmente você quer construir aqui? Porque uma pessoa que vira para mim, na hora que eu tô falando o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, e fala para mim que eu sou briguenta, ali ela já perdeu a capacidade de, né, de um diálogo saudável. Porque ela já tá, de alguma forma, me atingindo para doer. Então hoje eu consigo fazer isso, né? No dia que aconteceu a primeira vez, que foi o primeiro evento onde alguém me chamou de briguenta e me atravessou, eu fui reativa. Mas por conta de ter sido acolhida, hoje se alguém me chama de briguenta, primeira coisa que eu vou falar é isso. Falar, você quer conversar? Ou você quer brigar? Porque se você tá me chamando de briguenta é porque você quer brigar. E se você quer brigar, o briguento é você, não sou eu. Checkmate. Não, gente, não é fácil se relacionar com psicanalista, tá? Não indico pra ninguém. É sobre isso, fica a dica, tá? Descobri que brigo pelo motivo certo, de maneira errada. Você e todo você e uma galera fazer isso, né? Porque é sobre isso. A gente tem uma motivação que é legítima muitas vezes no conflito. E eu costumo trazer também uma diferenciação importante entre o conflito e a briga. E aí é um conceito meu, tá? Que eu invento mesmo, já que todo mundo inventa tudo, eu vou inventando minhas coisas também, né? Que é o que me ajuda a conseguir lidar com as minhas questões, né? Então, o que eu entendo, briga para mim é um lugar infantil. Quando eu penso em briga, eu penso nos meus filhos brigando.
Quando eu penso em dois adultos maduros e conscientes, eu penso num conflito. A briga, para mim, ela é totalmente projetiva. Sempre. É um lugar totalmente inconsciente ali. O inconsciente de um e o inconsciente do outro no meio de um ringue, onde ninguém sabe por que está brigando de verdade. E parece que nem existe a preocupação de saber. Parece que existe, né? Na psicanálise a gente usa muito a palavra do gozo, né? Parece que existe um gozo na briga, no ato de brigar, que é justamente a repetição de um padrão provavelmente familiar de uma pessoa que vem de uma família, de uma estrutura onde via, quando era criança, muitas brigas. Ou brigava com os irmãos, enfim, né? E tá ali só repetindo com o parceiro, com a parceira, aquela cena de briga. Ou seja, é infantil. Agora, quando eu tô falando de dois adultos, e adultos no sentido de pessoas maduras e conscientes, teoricamente, a ideia a partir dessas situações é uma ideia de conflito, onde, por sermos adultos e maduros e conscientes, queremos encontrar, entre aspas, uma solução. E se queremos encontrar uma solução, expandimos a consciência a partir do que está sendo dito, do que cada um está trazendo ali. E desenvolvemos a capacidade de escuta. O que não acontece quando a gente fala de briga. Na briga não existe escuta. No conflito existe escuta. Então, essa diferenciação eu também acho ela fundamental para que a gente diminua esses processos de transferência negativa que acontecem nas relações românticas. Não só românticas, mas contextualizando aqui com as lives, né, nas românticas. Adoro esse assunto. Ah, eu também. Por isso que eu estou vindo de novo com esse livro para falar sobre tudo isso, porque é extremamente importante, né? Tem muita coisa rica aqui para a gente falar sobre esse assunto. E quando há separação, é uma cura também? Sim. Né? Acho que você chegou depois, né? Mas eu até cheguei a comentar isso anteriormente. Sempre é uma cura. A cura é igual antibiótico, igual remédio. Tem remédio que você tem que tomar, tipo, é uma dose única. Tem remédio que você vai tomar durante 7 dias, a cada 8 horas. Tem remédio que você vai tomar a vida inteira. Tem remédio que você vai tomar 3 meses. Cada medicina precisa de um tempo específico para curar o que ela precisa curar. E assim são as relações amorosas também. Mas o amor romântico, que é justamente, né, esse livro traz uma crítica ao amor romântico, ele cria uma narrativa do felizes para sempre. De ser o amor da minha vida. Caramba, eu quero viver 120 anos. Já pensou? 120 anos com a mesma pessoa? 120 anos tomando o mesmo remédio? Não, gente, pelo amor. Então, quando há separação, há cura? Sim. O relacionamento mais curativo que eu já tive até hoje, galera rindo aqui, mais curativo que eu já tive até hoje, ele durou menos de 1 ano. E é um relacionamento que me transformou assim de um jeito, justamente porque foi o primeiro relacionamento onde de fato, né, eu encontrei um outro que realmente me escutava, que me admirava, que me elevava, que me tratou como uma deusa. E eu nunca tinha sido tratada daquela forma. Uma pessoa que me exaltava, uma pessoa que me enxergava e mostrava para mim as melhores partes de mim. Eu não estava acostumada. Uma pessoa que não desistiu de mim nem nos momentos que eu tive mais, né, as minhas loucuras. Desse lugar que eu falei lá atrás também, né, que eu tinha mania de ficar criando briga.
E ele não cedeu. E ele foi me mostrando, cada vez que eu criava um conflito, ele deixava o conflito acontecer e chegava no final, ele falou assim, você percebeu isso? Você percebeu aquilo? Ele falou, essa não é você. E não era sobre mim. Vamos conversar? E eu ficava assim. Me dava até raiva dele. Dava raiva, porque não, eu quero continuar. É o padrão, tem que manter o padrão. E foi menos de um ano essa relação. E até o término foi bonito. Terminei por amor. Mas é uma longa história. Um dia vai sair nos meus livros aí, essa história. E eu tive uma relação de 18 anos que não me trouxe isso. Mas me trouxe outras curas. Extremamente importantes. E que eu sou muito grata. E tive relações de 3 meses. Que trouxeram outras curas. Doloridas. Mas trouxeram. Então todas são um lugar de cura. E quando a gente enxerga isso, a gente consegue sim, de alguma forma, integrar muita coisa, inclusive de relações tóxicas. E é a consciência disso que faz com que a gente consiga cada vez se afastar mais da possibilidade de entrar nessas relações que não são saudáveis. Que é o outro objetivo, né, desse livro, é justamente a gente trabalhar tudo isso que a gente está trabalhando aqui, conversar tudo isso que a gente está conversando aqui. Qual que é o objetivo? Cada vez mais construir relações saudáveis. Não importa se elas vão durar um mês, um ano, 10, 20, 30, 50 anos. Mas que elas sejam saudáveis, com essa consciência de cura em cada encontro. E que a gente faça valer a pena, nem que seja um dia. Meu áudio tá bom. Boa noite. Cheguei tarde, mas tô aqui. Ah, mais uma loba. Adoro. Nossa. Faz uns 10 anos que fui compreender todo esse contexto. Mas é isso. Tem muita gente que nem começou essa jornada ainda, Rô. Muita gente. Então, que bom que você já acessou isso. Né? Eu falo que, assim, por mais que... Eu gostaria que fosse uma coisa óbvia, né? Mas não é. Eu gostaria de que fosse uma coisa que chega para todo mundo, mas não é. E é por isso que eu quis de novo retomar esse livro aqui, né? E deixar essas lives salvas, para que esse conteúdo chegue gratuitamente para todas as pessoas, porque parece uma coisa óbvia para algumas pessoas, né? Hoje, para mim, é um lugar que eu falo, meu Deus, né? Tá ali. Mas eu sei o quanto foi difícil para mim, para eu alcançar essa consciência e para conseguir construir relacionamentos saudáveis. Então, que chegue cada vez mais para mais pessoas, né? Porque essa consciência serve, mais uma vez, não só para as relações românticas, mas para todas as nossas relações. O mundo vai ser muito melhor quando as pessoas acessarem esses conhecimentos sobre como funciona esse psiquismo, para que a gente realmente consiga desenvolver um mínimo de controle sobre os nossos pensamentos, ações e comportamentos, né? Briguei muito, fui infantil muitas vezes, tamo junto. Incrível essa reflexão. Uau, uau, tô aprendendo a gerenciar conflitos. Hoje eu tive essa oportunidade, me amando hoje. Olha, que delícia! Se ame mesmo. Ah, é tão gostoso quando a gente consegue, quando a gente vai ter ali um momento ali de um conflito com alguém e você percebe a sua capacidade de se modular, de se controlar, de perceber aquilo que é seu, que você está projetando no outro, ou perceber que o outro está projetando em você e você conseguir dizer, cara pálida, isso daí não é meu não. Vira essa flecha. Cara, é maravilhoso. É quando a gente consegue de fato ter esse tipo de controle na nossa vida que a vida realmente começa a fazer mais sentido. Enquanto a gente está agindo só no automático, repetindo o padrão e deixando esse inconsciente atravessar a gente o tempo inteiro nas nossas relações, a gente acha que não está valendo a pena, a gente acha que está secando gelo.
Então é um despertar muito importante. E sim, a gente se ama quando a gente consegue fazer isso. É maravilhoso. Ô louco, menos de um ano, que remédio bom esse. Sim, melhor remédio da vida, gente, de verdade. Ele era terapeuta? Ele não era terapeuta, mas ele... Eu digo que... Eu vou me emocionar, gente. Ele era um anjo. E assim, foi uma relação muito bonita, né, que a gente terminou, e eu terminei realmente por amor, porque eu via que ele estava querendo comprar muito, assim, de seguir os meus sonhos, e quando a gente se conheceu, ele tinha muitos sonhos, e eu quis que ele fosse atrás dos sonhos dele. E o ano passado ele morreu. Então, quando eu falo dele, é de um lugar realmente de uma certeza de que ele era um anjo, porque ele transformou a vida de muita gente, não só minha, né? Então, ele não era um terapeuta, ele era um anjo. Ser humano incrível, gente, verdade. Desejo que todo mundo encontre um Michel na vida, porque foi um presente incrível. Deixa eu voltar. Meu, que live terapêutica prática, amando. Lança logo esse livro. Não pressione a psicanalista. Porque eu tô ansiosa para escrever esse livro e lançar esse livro, gente. Ai, tanta coisa para escrever. Na minha opinião, as relações não devem ser medidas pelo tempo que duram, mas pela intensidade das transformações que acontecem, das trocas que a gente se permite e o outro também. Que lindo, Pri! Exatamente. Né? É muito bonito esse ponto de vista. Né? Eu realmente acredito nisso. Né? Eu acredito... E também, assim, né, tem relações e encontros que são muito, às vezes, nos fazem sofrer, mas que também são muito ricos. Porque eles trazem um contraste, né? Então eu também agradeço as relações que me fizeram sofrer. Por mais paradoxal que pareça isso, eu agradeço elas também. Porque é como se fosse aquela coisa, se você tem um papel branco em cima de uma tela branca, você não tem contraste, então você não consegue enxergar o papel branco. Então eu preciso de experiências de contraste, né? Que me trazem ali uma outra cor, onde eu coloco o papel branco em cima daquela tela colorida e ali eu enxergo o branco. Então essas experiências que muitas vezes são inclusive traumáticas, né? É lógico que eu não desejaria que tivessem acontecido, jamais, para ninguém. Mas são elas que me dão um contraste do que é uma relação tóxica e do que é uma relação saudável. Então, sem as minhas relações tóxicas, eu não teria como identificar nessa relação que eu tive, que eu narrei um pouco aqui para vocês, o quanto aquilo era uma relação saudável, que eu nunca tinha vivido. Então, na verdade, todas elas têm o seu valor. Mas é difícil a gente dizer isso em voz alta. Dizer que aquela relação que nos machucou também foi importante. Mas ela também foi importante. Então, esse olhar é aquele lugar também de olhar luz e sombra nas relações. A gente precisa integrar tudo. Não pode descartar nada. Então, todas têm uma função. Todas têm um propósito. Muitas vezes, uma relação curta em tempo transforma muito mais do que outras de anos. Tempo é relativo. Que lindo! Michel Luz. Sim. Pura luz esse homem, né? Sempre nos meus sonhos, no meu coração. E ele me sopra. Tem uma frase que ele falava, acho que eu cheguei a falar no grupo das lobas, no grupo terapêutico, que toda vez que eu estava meio perdida, sabe, assim, meio desesperançosa mesmo, com medo, né? Quando eu me separei, eu conheci ele um ano depois que eu me separei, mais ou menos, e tinha momentos que eu estava com muito medo, né, de dar conta das coisas, né, e tudo mais. E aí eu começava a ficar um pouco ansiosa, né, e com medo e tal, e aí ele pegava e falava, ele falou assim, você tá indo muito bem. Olha só o que você tá fazendo, olha isso, olha aquilo. E ele ia pontuando. E aí até hoje,
Todos os momentos da minha vida onde eu sinto algum tipo de dificuldade, onde eu sinto que eu estou desanimando, vem a voz dele para mim. Você está indo muito bem. E foi menos de 1 ano de remédio. Então, é alguém que vai estar para sempre na minha vida. Porque trouxe esperança. E um amor genuíno. Integrar tudo. Amei isso. Exato. Bom, vou ler mais um pouquinho aqui pra gente, né? Deixa eu ver, são 9h05, mais 10 minutinhos pra gente terminar 9h15. E aí vai faltar um pouquinho só pra gente ir pra próxima live, que vai ser na quinta-feira, às 20 horas. É todo domingo e quinta, às 20 horas, essa live, tá? E aí na próxima a gente vai falar sobre os problemas da intimidade. Fala um pouquinho no final. Então agora eu vou ler só mais um trechinho aqui e depois a gente encerra. Amor genuíno é curador. Exatamente. É muito, 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 muito. É um grande presente. Né? Eu falo que assim, a vida realmente me presenteou. Né? Eu não tenho como negar isso. Espero que presenteie todos e todas e todes. Né? Desde que a gente faça o nosso trabalho de autoconhecimento. Porque eu acredito que foi uma forma da vida me presentear por tantos anos. Mergulhando profundamente em luz e sombra, né? Eu sinto que foi uma forma da vida me presentear. Peraí que eu acho que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Não, a pessoa escreveu do volume do meu celular, mas eu acho que tá todo mundo ouvindo, né? Bom, vamos lá. Vou ler mais um trechinho aqui para vocês. No passado de quase todos nós, quando o nosso poder de compreensão e de autocontrole ainda não estava bem desenvolvido, enfrentamos dificuldades tão grandes que a nossa capacidade de equilíbrio, calma e confiança sofreu sérios estragos. Nossa visão de certas questões ficou distorcida. Crescemos excepcionalmente nervosos, desconfiados, hostis, tristes, fechados, furiosos ou sensíveis. E corremos o risco de voltar a nos sentir assim sempre que a vida nos coloca numa situação que evoque, mesmo de longe, os nossos antigos problemas, né? Que é tudo isso que eu já trouxe aqui. A mente inconsciente é lenta em perceber que a situação mudou no mundo externo, mas infelizmente rápida em confundir uma pessoa com outra, dando a impressão de julgar apenas por correspondências toscas. Parece que a simples categoria alguém que amamos ou alguém que vem à nossa festa basta para nos confundir. Como a transferência acontece sem percebermos, em geral, não conseguimos explicar a razão por trás do nosso comportamento. Carregamos nas costas anos que não têm forma discernível, que esquecemos e sobre os quais não estamos em condições de falar de maneira a provocar empatia e compreensão no outro. Simplesmente parecemos maldosos ou loucos. O ideal seria ter um anjo da guarda para que parasse o presente e levasse nosso parceiro a outro tempo e lugar, ao momento exato em que a defesa neurótica que estamos transferindo se originou. Ele ou ela seria capaz de ver os pais pouco confiáveis, a casa caótica, o pai amoroso mas ausente, a mãe obcecada por moda e etc. E ficaria adequadamente comovido com o que tivemos de aguentar antes de saber como fazê-lo. O conceito de transferência nos permite ter um ponto de vista objetivo sobre alguns dos comportamentos mais frustrantes que enfrentamos nos relacionamentos e sentir solidariedade e compreensão onde antes só havia irritação. Como nem sempre podemos ser totalmente sensatos em nossas relações, a coisa mais bondosa a fazer pela pessoa que se importa conosco é lhe oferecer um mapa que sirva de guia pelas regiões mais perturbadas de nosso mundo interior.
Então, assim, esse lugar, esse mapa, foi exatamente o que eu trouxe para vocês em algumas falas anteriores. De eu ajudar o outro, né? Nesse caso aqui, quando a gente fala do amor romântico, da parceria romântica, é eu ajudar o meu parceiro, a minha parceira, a me compreender. Ajudar essa pessoa, a partir do meu autoconhecimento, a conseguir perceber, ó, essa fala me agride. Não é você que me agride quando você fala, é essa fala, essa frase, essa palavra, essa ação me agride. E às vezes eu consigo nomear por quê, né? Em terapia, em análise, muitas vezes, ou até mesmo eu consigo, em sonho, meditação, eu consigo ter uma consciência, né? Por que que aquilo me agride? Por que que aquilo me faz mal? Qual que é a cena? Qual que é a pessoa? E aí eu conto para esse parceiro, para essa parceira. Então, quando você fala isso, me remete a quando tal pessoa falava isso para mim num contexto XYZ. Então, por favor, evita. Porque me machuca. Então, eu vou me descobrindo, sabendo o que de alguma forma me machuca e vou nomeando para o outro. Assim como eu vou nomeando para o outro também aquilo que me faz bem. Então, ó, quando você perceber que eu não estou bem, né, a forma como talvez eu consiga ir melhorando e ficando melhor é assim, assim, assado. Então, se você perceber que eu não estou bem, não fica me perguntando, por exemplo, né? Não fica atrás de mim perguntando, mas o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Né? Simplesmente, tá tudo bem com você? Não, não estou bem. Se você precisar, eu estou aqui. Mas toma seu tempo. Mas me avisa a hora que você quiser conversar. E se você quiser conversar. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho interessante, né, que a gente tem um livro, né, que todo mundo fala, né, que é As 5 Linguagens do Amor. E eu acho que, por mais que eu entenda o objetivo de transformar em manual algo extremamente complexo, eu acho que a gente perde muito quando a gente pensa que só existem 5 formas de amar, né? A gente, na verdade, deveria se preocupar individualmente com cada pessoa com a qual eu me relaciono. De que forma que ela se sente amada e de que forma que ela se sente odiada. Vou escrever o livro 5 formas de odiar que o outro precisa nomear, né? Porque é sobre isso também. Então, o problema também desses conceitos de amor romântico é ignorar que dentro da relação amorosa também existe raiva, também existe ódio. Também existe um desejo inconsciente de provocar o pior do outro, de invocar o pior no outro. Então, quando eu só estou preocupada em como é a minha linguagem de amor, eu estou ignorando todo inconsciente que opera dentro da relação, que faz com que muitas vezes eu traga transferências de ódio, de raiva para aquela relação. Essa consciência ninguém fala. E é a partir da falta dessa consciência que as brigas acontecem. É sobre isso. E isso antecede o amor, muitas vezes. Seria ideal sabermos que somos seres duais, nem luz nem sombra, buscando aprender. Desta maneira, nossos encontros seriam mais produtivos, sem a nossa arrogância de nos acharmos melhor. Exatamente. Sim. Hoje entendo que talvez queiramos sempre nos sobrepor ao outro, ao invés de compor notas mais leves. Sim, porque é por conta dessa baixa consciência, né? Ah, falta só um trechinho aqui, eu vou ler. Deixa eu ver. Agora são 9h14, mais 5 minutinhos, tá? Tem só um trechinho, no final das contas ficou só um trechinho. Ai, que delícia! Vamos terminar o capítulo hoje. E aí no próximo a gente já entra no próximo capítulo, os problemas da intimidade. Então vou ler um último parágrafo e aí a gente já encerra, tá bom? É sinal de maturidade aceitar com elegância que podemos estar envolvidos
em múltiplas transferências e nos comprometer a desembaraçá-las racionalmente para não tornar mais difícil a vida de quem está ao nosso lado. A tarefa, à medida que crescemos, é perceber com a devida humildade a reação exagerada que podemos trazer às situações e nos monitorar com mais atenção, assumindo uma postura crítica para aumentar a nossa capacidade de avaliar as situações e agir com mais justiça e objetividade. Então, este capítulo acabou. Para mim, hoje sinto e entendo que primeiro a gente precisa aprender a se amar e se respeitar, para depois se permitir se relacionar com o outro, seja quem for. Bom, vocês têm mais 5 minutos? Essa frase ela é bem importante, que aí eu vou ter que abrir um parênteses. Será que eu abro hoje ou abro na quinta-feira? Vou fazer o seguinte, eu não vou falar sobre isso hoje porque é uma coisa extremamente importante. Essa narrativa de que eu tenho que me amar primeiro, tá? Só que o que eu vou falar vai contra isso. Mas justamente porque eu quero construir, né, isso com vocês aqui, eu vou falar na quinta-feira, tá? Na live de quinta-feira a gente vai falar sobre os problemas da intimidade. Eu tenho até 50 minutos. Lá vem ela. Ai, gente, adoro. Não, mas eu tenho que encerrar aqui hoje. Desconstruindo para construir. Exatamente. Shiva Shakti, né? Ai, gente, eu me divirto. Adoro isso. Por isso que eu falo, gente, eu não gosto muito de palestra. Eu gosto de troca, assim, né? Porque é onde eu vejo nascer as coisas mais bonitas, né? É esse lugar de troca, de encontro. Bom, então, eu vou lembrar, vou até anotar no post-it e deixar aqui já colado aqui no livro para começar a próxima live falando sobre isso que você trouxe, né? De se amar e se respeitar primeiro para depois se permitir se relacionar com o outro, tá? Então, na próxima live eu vou começar a partir disso para trazer a forma como eu enxergo. E aí depois a gente já entra, né, no capítulo 4, que são os problemas da intimidade, né? E eu vou só ler aqui um trechinho rápido, né, da introdução desse próximo capítulo que a gente vai abordar na quinta-feira às 20 horas, onde ele fala: para sobreviver no mundo temos poucas opções além de passar a vida protegidos, isso é, distantes de nosso lado mais vulnerável, isolados de determinadas emoções, em muitos casos, focados em não sentir. E o mais interessante é que esse capítulo casa muito com essa história que você colocou aí do amor, viu? Mas nos relacionamentos, o que se exige é justamente o contrário. Ser bom no amor significa ter capacidade de revelar as próprias mágoas, o próprio desejo e a própria afeição. Saber ser dependente e estar disposto a ceder a própria autonomia ao outro. Então, próximo capítulo, a próxima live, a gente começa, né, nessa ideia aqui e falando da importância, né, em relação ao amor e respeito, entendendo até que ponto essa narrativa, né, de que primeiro se amar e se respeitar é uma premissa para que você ame o outro. Vou ver o encontro de hoje gravado? Sim, sim. Todas as lives vão ficar salvas na aba Reels, tá? Eu tô deixando por enquanto ainda no feed, mas depois eu vou tirar do feed e vai ficar tudo no Reels, tá bom? Assistam e depois eu falo. Abraço grande, Mayra. É sempre uma satisfação te ouvir e trocar com você. Ai, que delícia! Sejam sempre bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas todos. Encerramos aqui mais uma live maravilhosa, né? Fiquei bem feliz com todas as trocas que vieram. Espero que essa consciência fique clara para vocês, que vocês consigam, apanhando de novo na próxima live. Ai, gente, obrigada, de nada, obrigada a vocês, né, que estiveram aqui. E a gente se vê, então, na quinta-feira, às 20 horas. Mayra, te amo, eu também te amo. A
a gente se vê quinta-feira às 20 horas novamente aqui, falando dos problemas de intimidade nas relações românticas. É isso, meus amores. Compartilhem, chamem outras pessoas para participar, assistam a live e se quiser, de repente, vir alguma dúvida, alguma coisa, vai estar salva, coloca nos comentários se tiver alguma dúvida, sugestão de coisas que vocês querem perguntar, que vocês querem que eu fale também, que esteja alinhado com o tema, tá bom? Traz para mim e vamos expandir essa consciência para que a gente consiga cada vez mais construir relações saudáveis com a gente e com o mundo. É isso. Beijo grande, bom finalzinho de domingo para vocês. Até quinta. Beijo!